Não, deixa. Estamos ao vivo. Começou? Começou. Olá, bom dia, galera do Periscope, Tabelinha Esporte Clube. Ó, já entrou um ali, ó, Dea Oliveira. É ela? É. Oi, tá sentado já, viu? Pra não haver reclamação. O Wendel também, Wagner. Ó. Ei, Wendel, bem-vindo. Michel Rosenbaum também. Ó o Wendel falando. Beleza, Wendel? E aí, aí tá em ordem, né? E aí também tá em ordem, né? Ó, a gente, semana passada, a gente começou a gravar o podcast, né? Com a transmissão pelo Periscope. E aí, eu tava aqui, né? Nessa posição aqui, tava de lado e reclamar, né? Houve reclamação, porque eu tenho que estar sentado e tal, o Hugo também. A gente tá com... Aí a gente agora tá... Ali, ó, não é reclamação não, rapaz, é dica pra melhorar, tá vendo? Não, mas a gente... é brincadeira, né? A gente vai na brincadeira. De qualquer forma, a gente está começando, né? Então, vamos valendo, né? Agora, valendo. Porque a gente tem que dar esse... A gente faz a abertura marcar, com vocês, né? E depois faz a abertura Isso. aqui do podcast, porque a gravação do programa fica um áudio, como se fosse um programa de rádio, para a gente disponibilizar na internet, para todo mundo aí acompanhar e também baixar para ouvir em alguns momentos no carro. E também quem não quiser baixar é só clicar lá no SoundCloud e ouvir aí o podcast. Essa é a edição 12, né? 12. Edição 12 do podcast. 12. Então, pronto. Dá, né? Vai. Isso. Entra no vídeo e dá o gás. Podcast Tabelinha Esporte Clube chegando na área com a edição de número 12. Hoje a gente vai destacar aí as vitórias do Botafogo, aí a primeira vitória do Botafogo fora de casa, diante do Confiança lá em Sergipe. Também a vitória do Campinense, de virada em cima do Coruripe, mantendo e se afastando ainda mais ali na liderança da Série D. Também a gente vai falar algumas coisas também rápidas sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que teve a abertura aí no último fim de semana, e uma reunião entre as federações aqui do Nordeste, onde foram definidas alguns pontos e principalmente as datas de início dos campeonatos aqui do Nordeste, além também de uma rápida fala de mais uma conquista aí do Álvaro e Vitor, medalha de bronze no Sul-Americano de vôlei. Fala logo desse. Vamos falar logo? Vamos falar logo de Álvaro e Vitor. O Botinha é timão, Diego, com certeza, com certeza. Foi bom, isso foi baixo o Botinha. Foi, o Botinha, daqui a pouco a gente fala, porque é um assunto que a gente geralmente se estende um pouco mais. Álvaro e Vitor conquistaram aí o bronze no Sul-Americano de vôlei de praia com a vitória sobre os argentinos, 2-1, e ajudaram o Brasil a terminar a competição aí na liderança, né, do ranking, né? Foram os campeões sul-americanos do Brasil. Foi a etapa da Venezuela, né? Isso. E aí são os sul-americanos, no caso, são disputados em várias etapas para vários países, e essa foi a última. E aí Álvaro e Vitor fizeram parte, né, da competição como um todo, né, da disputa, e aí ajudaram o Brasil, né, o Brasil a ser campeão do circuito, com o bronze no sábado. E também contaram com a derrota dos venezuelanos na final contra os chilenos, né? Verdade. A Venezuela jogava em casa, mas acabou perdendo para o Chile. E o Brasil acabou ficando com o título do circuito e a medalha de bronze aí para Álvaro Filho e Vitor. Vitor Felipe. Então vamos começar falando de Botafogo, porque vamos Botafogo, né? A gente já está nessa empolgação. A cidade também amanheceu e também as redes sociais aqui em João Pessoa, com toda essa movimentação por conta da vitória do Botafogo. A última semana muito turbulenta, brigas, empurrões aí durante os treinos, teve a questão também dos salários atrasados que vazaram, mas a diretoria rapidamente entrou em ação e na sexta, antes da viagem, fez o pagamento. Aí o time ganhou fora de casa. Aí é coincidência o fato do time o jogador ganhar dinheiro e ganhar uma, né? Eu acho que coincidência. Que tem a questão da vontade, né, a mais. A direção pode cobrar, já podia, né, porque se vinha conversando, informando, mantendo essa relação com clareza junto aos jogadores por conta dos atrasos, podia cobrar, mas agora com o salário em dia pode cobrar ainda mais. Então, o trabalho do Ramiro, que a gente já tinha comentado no último podcast, vinha mostrando bons resultados, e aí o Botafogo soube jogar na velocidade. Na verdade, Confiança teve mais posse de bola, até teve mais chances, mas o Botafogo, quando chegou, soube aproveitar. Nata e João Paulo quase todas as jogadas ali de escape, saindo com a velocidade que é típica dele. E o Botafogo, primeira vitória fora de casa, e agora está aí na sexta posição com 16 pontos, atrás apenas
fora quem está do G4, do Salgueiro, que está com 17, que está colado aí. Agora com 4 pontos de distância, aí para o Asa, que está com 20, é o primeiro da zona de classificação. E faltam 6 rodadas. Matematicamente, toda. Dá para do Botafogo para baixo. Não. Passar só reforçando, né, galera? A gente tá quem está escutando pelo podcast, a gente fez pelo Periscope ao vivo, né? E, enfim. E a galera do Periscope que tá entrando, a gente tá vendo o pessoal subindo aí os nickzinho ali e tal. Quiser participar e tal, quiser interagir, pode ficar à vontade, tá? Então, assim, só votando. Não é questão mesmo só para organizar, né? Passar rapidinho a classificação da Série C, do Grupo A, né? O Fortaleza é o líder com 27, Vila Nova, segundo, 24, terceiro, América de Natal, com 20, o Asa em quarto também com 20, em quinto, o Salgueiro, 17, o Botafogo em sexto com 16, então, assim, o Botafogo está a 4 pontos do G4, em sétimo, Confiança com 15, foi o Botafogo ganhou ontem, o Cuiabá em oitavo com 11, e aí na zona de rebaixamento de Casa com 7 e Águia de Marabá com 6. O próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Cuiabá. Isso, né? Fora de casa. Fora de casa também, na Arena Pantanal. Há quem diga que é local neutro, né? Porque não vai ninguém. Mas também esse fator. E o Cuiabá não está tão bem também na também não está bem, né? Exato. E assim, é a chance que o Botafogo tem para realmente entrar na briga. Porque nesse momento, o Botafogo está a 4 pontos do Asa. Então, assim, é mais de uma rodada para passar, né? Para entrar no G4. E eu penso o seguinte: para você dizer que está na briga, você tem que estar uma rodada de entrar. Isso. Se você está duas, para mim não está na briga. Fora de casa para já deixar Para mim, se você está a 4 pontos, né? Você não está na briga. Você está querendo chegar na briga. Isso, então, o Botafogo precisa ganhar para diminuir essa diferença e para passar a ser de uma rodada em relação ao Asa, ao América de Natal. E é importante que o Botafogo vença fora de casa, claro, a gente sabe que é difícil, mas o confronto de ontem, por exemplo, também era complicado. Eu acho que o de ontem era bem mais difícil, porque além de ser confronto direto, valia aquele famoso jogo de 6 pontos, né? E também tem a questão do Confiança também está naquela briga junto com o Botafogo. Agora ficou um pouco mais distante, perdeu em casa, mas o Cuiabá, o Botafogo vai ter que chegar com cautela, mas talvez nesse jogo vai ter até que jogar mais como se fosse jogando em casa, se impondo, ditando o ritmo da partida, porque o Cuiabá não está nada bem aí na tabela. E aí o Botafogo, né, tem essa oportunidade de repente vencer e encostar na galera da frente. Até porque, por exemplo, a gente tem alguns confrontos interessantes na rodada, na próxima. O Asa vai pegar o Fortaleza, quer dizer, então assim, são 2 equipes do G4 que vão se enfrentar. O Asa joga em casa, mas a gente sabe, o Fortaleza está sobrando no campeonato. Inclusive, se a gente pegar tanto o Grupo A como o Grupo B, que é mais voltado para os times do Rio, São Paulo, sul do país, naquela região, né? No caso lá de baixo. Lá de baixo. No caso lá de baixo. E assim, o Fortaleza está sobrando, porque o Grupo B está muito mais equilibrado. Tem 2, 3 equipes ali com 23 e 22 pontos. E o Fortaleza está sobrando. Então, mesmo Fortaleza sobrando, mas joga fora de casa, pega o Asa. Então, a gente tem aí um confronto direto. Vamos torcer, eu particularmente torço aí por um tropeço do Asa, ou uma vitória do Fortaleza, ou um empate. Por quê? Porque o Fortaleza vai entrar. Fortaleza já tá então é melhor que ele vá né? embora, dispare logo na frente, porque ele já, assim, ninguém vai encostar nele. E o Asa não, o Asa está na briga. Então, se puder frear o Asa, é melhor para o Botafogo. E aí, outro jogo aqui, a gente tem também o América de Natal, que vai jogar contra o Salgueiro, fora de casa, né? Aquele jogo, naquele local lá que o Botafogo foi lá e levou um sacode de 4. Então, o América de Natal vai pegar o Salgueiro fora no Cornélio de Barros, um jogo dificílimo para o América. E um tropeço aí do América de Natal vai ser bom o Botafogo. Apesar do Salgueiro ainda estar na frente, mas você e bola. E é um jogo de casa do Salgueiro, né? Agora sim, isso contando com a vitória do Botafogo. O Botafogo precisa fazer a parte dele. O Botafogo vencendo, o Salgueiro ganhando, fica todo mundo embolado. Fica ali com o América com 20, o Salgueiro com 20 e o Botafogo com 19. Então, assim, fica tudo ali com muito plenas próximo. Chances de aqui no Almeidão já entrar no G4. Exatamente. Já entrar na briga. Esse é o ponto. E aí, só para... Quer alguma coisa do Botafogo? Acho que, assim... Não, eu acho que o trabalho, como a gente vinha falando, pode ser que não chegue, mas, assim, prova que não está no caminho errado. Está no caminho certo. A gente sabe que agora, mesmo que tenha uma oscilação, que não engrene, mas, assim... A gente vê que a equipe teve uma reação porque você ganhar fora de casa de um adversário direto. Se o Botafogo não tivesse poder de reação, isso não iria acontecer. Depois de alguns tropeços, né? Então, demonstrou aí que tem poder de reação.
Agora a gente pagar Embora para ver. ainda o Botafogo, eu considero que está no limbo. Ele nem está na briga direta Mas pelo pela G4, pontuação nem agora do nem Z4, está na briga do Z2, ali, né, na do parte Z2, de baixo, Z2. né? Eu Então, acho assim, ele tá que ali no para meio. cair não cai mais Não, não. cair eu acho que não cai, até porque não é nem pela pontuação do Botafogo em si. O Icasa e o Águia, eu não vejo esses times terem força para ter uma arrancada e colocar ou Confiança ou Botafogo nesse bolo. O Cuiabá, que é o mais próximo, já está a 4 pontos do Icasa. Então, E eles assim, são é muito difícil para esses dois times muito saírem. baixa, né? E pelo futebol que vem apresentando, não é só número, né? É realmente potencial, enfim, de trazer jogador, de dinheiro, chegar e tal, contratar alguém que possa mudar esse panorama. Não tem essa movimentação que está tendo no Botafogo para movimentar, para tornar um clima diferente, para ter coisa diferente dentro do clube, para tentar mudar a circunstância, né? Vamos falar de Campinense? Campinense sobrando. Você viu Sobrando. Algumas imagens? Vi do algumas jogo? imagens do jogo. O Campinense não começou bem. Não. O Coruripe começou colocando 1-0, botou 2 bolas na trave, 2 jogadas que, se tivesse entrado, 3-0 no primeiro tempo, praticamente ia aniquilar o Campinense, mas futebol tem essas coisas. A equipe soube se recuperar dentro da partida, voltou para a segunda etapa e Rodrigão aí fez a diferença, 3 gols, né? E o Campinense... Mudaram o futebol, né? Isso. O Rodrigão, com a ajuda, claro, do elenco inteiro. Campinense com 11 pontos agora, a 4 rodadas do fim aí da Série D, da primeira fase. E o Coruripe, que foi esse adversário de ontem, no domingo, e ficou com 6 pontos. Praticamente o Campinense assegurou aí a classificação, mesmo que em segundo, se tropeçar todos e o Coruripe ganhar todos. O Globo está com 5 e a diferença ficou muito grande. O Campinense agora vai mais administrar. Claro que não pode deixar a peteca cair, nem o ritmo, porque tem que continuar numa crescente para já pensar na próxima fase. Mas sempre aí... Assim, a tendência na próxima rodada, né, o normal é essa diferença aí para o terceiro colocado cair para 3 pontos. Hoje é de 6, o Campinense tem 11, o Coruripe tem 6 e o Globo, que é o terceiro colocado, tem 5. Mas o Globo joga em casa, com Colo-Colo, que é a lanterna do grupo. E o Coruripe joga em casa com o Serra Talhada. Então, a tendência é que tanto o Coruripe quanto o Globo vençam. E aí a diferença deve cair para 3 pontos. Mas esses times passarão a ter um jogo a mais que o Campinense. Justamente. E aí vão o Campinense ficar faltando vai ter apenas 3 e o Campinense 4. Como administrar, né? Então, assim, eu vejo... Assim, até aquela história que a gente já falava antes mesmo da Série D começar, o Campinense a gente apontava o Campinense como o grande favorito desse grupo. Talvez, eu particularmente não esperava com tanta folga, entre aspas, vamos colocar assim, né? Porque hoje a gente vê o Campinense, hoje que tem um nem na tabela, nem no futebol, né? Nem na tabela, nem no futebol. Apesar do título do mas estadual, mas ele saiu alguns peças, jogadores, né? Foram se valorizar e tal, e acabaram saindo. Mas, por exemplo, hoje, que o Colo-Colo não, né? Que tá na lanterna, mas ele tem o mesmo número de jogos que o Coruripe, que o Globo e que o Serra Talhada. E a diferença para o segundo colocado é de 5 pontos. Então, assim, na próxima rodada a diferença deve cair, mas vai ficar com jogo a menos. Então, assim, ele tem um rendimento bem melhor do que os adversários. E a tendência é que isso se mantenha nas próximas rodadas e o Campinense garanta a classificação sem qualquer problema. Eu não vejo muito problema com o Campinense. Aí, passando, é outra história, é mata-mata, enfim, a gente sabe que é outro muda campeonato, um pouco, né? Até porque vai depender muito ali da ordem dos confrontos, o sorteio esse ano é diferente, que é sorteio não. A ordem de chaveamento é diferente do ano passado, é pela classificação e tal, então a gente não tem como saber ainda o que é que pode vir para o Campinense na eventual classificação. 13, ponto A, fez aí um jogo amistoso contra a Desportiva Picuiense, 2-1, mas o fato de destaque no 13 é aquela questão que a gente comentou aqui no Periscope, comentou no podcast e no Tambaú Esporte a gente também comentou o fato do técnico Luiz Carlos estar com 3 empates, 1 vitória e a torcida questionando, pressionando. A gente defendeu aqui fortemente a permanência do Luiz Carlos. Quando praticamente terminou o programa de meio-dia, veio a notícia. A gente, quando saiu do programa, que foi falar com o pessoal do Galo, descobriu que o 13 tinha demitido
aí o técnico Luiz Carlos. Na verdade, quem assim, colocou ele nas categorias de base... Alguns torcedores acabaram demitindo. Isso, mas que direção é essa que não suporta a pressão? Mas aí, veja só, não é só pressão pela pressão. É o seguinte, o que se comenta é que um grupo de torcedores que sustenta o 13 chegou e disse, tire, porque senão a gente não vai pagar mais. Aí o cara vai pagar as contas como? Não, aí, já assim, tá complicado, né? Numa condição dessa. Mas aí é o que eu fico imaginando. Esses caras que estão sustentando trouxeram o Humberto Santos. O Humberto fez até um belo trabalho lá no Campeonato Pernambucano com o Central, mas é um cara que chega sem conhecer nada do nosso futebol aqui, principalmente. Ele conhece aquela... O que chamar a atenção assim, nesse caso é que, o presidente do 13 lá, o Bebeto, tá lá então só para assinar documento. O Joba tá lá só para assinar documento. Porque quem tá dirigindo o Galo é esse grupo de torcedores que coloca dinheiro, que assim, ok, tem toda a razão de cobrar, de estar em cima e tal, de querer o melhor pro clube. Mas até que ponto isso é o melhor pro clube? O 13 a gente tinha colocado aqui... Não, e se com esse retrospecto eles estão reclamando, a cada derrota vai trocar um técnico. Toda derrota troca um técnico. E a gente Daqui tem que a pouco lembrar, não vai ter técnico mais para treinar o 13. A gente tem que lembrar que antes do campeonato começar, o 13 fez uma seleção de jogadores do time do Campeonato Paraibano. A gente apontou aqui que o 13 não iria brigar pela primeira colocação. Talvez tivesse condições de brigar pela segunda posição. O time está invicto, o time está aí. Cadê aqui a classificação? Em terceiro lugar. Tá em terceiro lugar, a 3 pontos do Estanciano, mas com um jogo a menos, isso, então ele tem plenas condições. O Estanciano vai folgar, então ele, em tese, ele tem a chance de encostar e vai enfrentar o Estanciano no confronto direto. Então ele pode passar. É plenamente plausível que o 13 passe, pelo rendimento que o time tem, pela porcentagem. É só você analisar os números do campeonato. Agora, o time estava ainda aí no processo de formação. A gente sabe que o 13 começou o trabalho do zero. Com a credibilidade dos atletas em relação ao Luiz Carlos. Confiou, porque foi o cara que trouxe. Nada contra o Humberto. Humberto é um grande treinador, faz um bom trabalho nas equipes aí do interior, principalmente de Pernambuco. Tem um conhecimento nessa área em Pernambuco aqui, não conhece a realidade, não conhece os atletas que estão no 13, pode conhecer um ou outro. Vai chegar para conhecer os atletas, pode ser que dê certo. Mas pela postura da direção e de quem está por trás aí nos bastidores, vão ter paciência com o Humberto. E outra coisa, mesmo que tenham paciência, vai ser suficiente para classificar o 13, essa paciência, porque aí faltando 4 jogos para encerrar a primeira fase, pode ser que não dê tempo do Humberto conseguir fazer o trabalho. A gente sabe que o futebol precisa de um trabalho, se ele tiver uma filosofia diferente. E o próximo jogo é com o Central fora de casa. Se ele fizer um jogo, se ele tiver uma postura semelhante à do Luiz Carlos, não vai se sentir tanto. Mas se ele tiver uma filosofia totalmente diferente, pode ser que atletas não se encaixem, pode ser que demore e provavelmente vai demorar. E assim, o que mais me assusta é uma instituição do tamanho do 13 tá dessa forma, na mão do torcedor, na mão de pagador, porque quem está... Na verdade, quem está dirigindo o 13 é esse torcedor. Foi o que eu disse, todos os clubes existe um conselho e existem empresários que financiam. Mas, quando o cara não está gostando de um atleta, cabe à diretoria, à presidência e principalmente à comissão técnica, quando é atleta, dizer se o cara joga, não joga, se tira, não tira, dispensa ou não dispensa. E, nesse caso de um técnico, a direção do clube. A direção e principalmente a presidência tem que chamar os caras, vocês estão pagando, o time não está, vamos dar um voto de confiança, deixava chegar mais um jogo. Aí o povo vai dizer, mas se ganhasse ou empatasse e tal. Mas aí ia demitir só por conta de um resultado. Mas ainda assim você teria uma justificativa plausível para tirar o Luiz Carlos. E não chegar com um retrospecto desse sem perder o cara ser demitido. Eu nunca vi isso no futebol. É verdade. E vi, mas com problemas pessoais internos, né? E até agora não estourou, que o Luiz Carlos não tinha problema pessoal com ninguém. Então eu acho que isso aí é uma coisa que deve ser repensada. Ninguém agora vai botar o Humberto para fora, nem trazer o Luiz Carlos de volta. Ou vai, né? Vai depender do humor desses torcedores, né? Mas vamos torcer que dê certo e daqui para frente o 13 volte a pensar como uma equipe grande, porque isso aí não eu acho que não agradou. Já está quanto tempo aí de programa? A gente já tem uns 20 minutos de programa. Vou só dar uma passada rápida aqui na abertura da segunda divisão, que foi aí nesse final de semana. Desportiva Guarabira venceu o Internacional por 1-0. Serrano 1-0 sobre o Sport Campina no sábado.
Sabugi perdeu para o Sport de Patos ontem e o Cruzeiro de Itaporanga 1-0 para o Paraíba de Cajazeiras. Foi uma rodada aí que abriu a segunda divisão. Essas equipes e algumas outras que não entraram em campo, tentando aí o acesso à elite do futebol paraibano. E já foi mais uma questão noticiosa mesmo, essa dos clubes da segunda divisão. A reunião que houve sexta-feira, também para a gente destacar antes de finalizar, lá na Federação Pernambucana, com os representantes do Nordeste e das federações do Nordeste, onde o nosso presidente aqui da Federação Paraibana, Amadeu, esteve presente e já definiu a data do Paraibano 2016. 16 de janeiro. Isso. Aí é o seguinte, aí vamos começar agora a discutir esse assunto, porque assim, os presidentes se reuniram e disseram, não, acertou lá, foi lá para cá e tal, porque assim, o presidente da federação, ele quer valorizar o estadual. No caso da região Nordeste, a gente tem a Copa do Nordeste, que está mostrando para todo mundo que é muito mais rentável, é muito mais interessante, inclusive, tem muito mais apelo. Clubes como o Flamengo, que se considera o maior clube de torcida do país, queria vir jogar aqui. Fica se enxerindo para vir para cá. A Lampions League, como é carinhosamente chamado e tal. Então, assim, eles estão vendo que os estaduais estão perdendo força. O estadual hoje, e a cada dia a tendência é que vire só uma seletiva para a Copa do Nordeste, no sistema que é hoje. Então você tem aqui na Paraíba os dos melhores, né, duas vagas, tá, enfim. E a Copa do Brasil e tal. E aí acaba perdendo apelo e tal, junto ao torcedor. É uma competição que é deficitária, o estadual é deficitário há muitos anos, não é só aqui na Paraíba, é em todo o Nordeste, em vários outros estados do Brasil. Então, enfim, você tem uma ou outra exceção. Dito isso, os clubes querem, os presidentes das federações querem puxar a sardinha para o lado deles, foram para lá, não querem abrir datas, abrir mão de datas e tudo, essa coisa toda. E aí decidiram, entre eles, que a data ideal para começar o campeonato, os estaduais, seria 16 de janeiro, Nordeste, na região Nordeste. Aí o ponto é o seguinte, primeiro, esse ano, aliás, né, aí eles pegaram o documento, fizeram o documento e vão encaminhar para a CBF. Vão comunicar a CBF. E esse ano já determinou que começasse em fevereiro. E aqui ia começar em janeiro. Vão fazer um documento e diz, está aqui CBF, tome. A gente vai começar dia 16 de janeiro. Primeiro, quem manda mais? É a federação ou a CBF? Até onde eu sei, a ordem é inversa. Então eles não tem que comunicar a CBF, eles têm que pedir autorização à CBF. E não existe, na verdade, uma quebra de braço. Na verdade, em relação à CBF e às federações, a gente sabe que existe uma submissão. O que a CBF disser... Ainda mais no caso de Evandro Carvalho, que é presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né, que está liderando esse movimento aí. Então, assim, a CBF, esse ano, ela estipulou como norma que qualquer campeonato estadual teria que começar em fevereiro. E qualquer time que estivesse disputando alguma competição da CBF não poderia jogar em janeiro. Competição oficial estadual em janeiro, sob pena de ser punido. A gente viu isso aqui, tanto é que o Campeonato Paraibano foi um cabaré de datas, porque Botafogo, Campinense e 13 não puderam jogar. Na verdade, aqui a complicação foi porque Campinense e Botafogo estavam na Copa do Nordeste e o 13 não estava. Mas o 13 estava na Série D e... Mas o 13 disse que se Botafogo e Campinense não jogasse... Mas o 13 estava na Série D. Ele não jogava. Não, e o 13 estava na Série D. Certo. Entendeu? Então ele não podia. Mas ele... Pela norma, também não podia. Ele ia entrar em campo. Não, ia, mas... não, veja só. Uma Pela... coisa é o choro do 13, outra coisa é a norma. O choro que virou realidade, né? Porque ele disse, se Campinense e Botafogo não entram em campo, eu também não entro. E não entrou. Mas a questão não é teve essa. Que mudar tudo. Não é só esse choro, os 13 chegar e dizer, se ele não jogar, eu também não joga. Não é isso. A norma da CBF dizia que o 13 não podia jogar. Se o 13 quisesse, era outra história. Se ele fosse jogar, se o Campinense e Botafogo aceitassem. Mas a norma dizia que não podia, porque ele ia disputar a Série D, que é a competição da CBF. E a CBF proibiu esse ano essa situação toda. Para o ano que vem, a gente não sabe ainda qual a norma que vai vir da CBF. Os clubes da Série A e da Série B, por exemplo, eles acreditam, trabalham com a ideia de que vai acontecer a mesma coisa no ano que vem. De que eles tenham tempo de pré-temporada e tal, não sei o quê. Até porque não vai ter nenhuma competição grande, assim, Copa do Mundo, não vai ter Copa América para parar a competição. Né? Então, para parar a competição. Então, isso ainda vai ser definido. E esses clubes, acredito, estão trabalhando com essa possibilidade de não ter jogo em janeiro. Por quê? Porque vão fazer pré-temporada, já tem time aí, o Internacional, por exemplo, já ventilando a possibilidade de ir para os Estados Unidos, assim como o Corinthians fez e tal.
O que é que isso tem a ver? Isso reflete diretamente no nosso caso aqui. Porque se a CBF chegar e disser, olha, vai ser em fevereiro, os clubes daqui não vão ter que fazer. Vão ter que acatar. Aí essa reunião vai servir para quê? E outra, a federação aqui, assim como em Pernambuco e outra, não vão bater de frente com a CBF, porque a gente sabe não vão. Da submissão, né? Ainda mais que a Federação Pernambucana, ela está tentando, junto à CBF, um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo, em Recife. Então, ela é a última que vai bater de frente com a CBF. Então, meu filho, na hora que apertar, se apertar o negócio, você vai dizer, bicho, é o seguinte, é fevereiro. O primeiro a abrir é Evandro Carvalho. É o primeiro a abrir. Até porque o histórico dele é ser contra os clubes. Verdade. Aí, de repente, quem acompanha o Campeonato Pernambucano, a gente pode citar inúmeros exemplos aí, às vezes que Náutico, Santa Cruz e Sport precisaram do apoio da federação, ele foi contra os clubes. O mais recente foi até o jogo contra o Corinthians, que o Sport metendo o pau na CBF por conta de arbitragem local e tal, né? Independente não vou entrar na discussão do método do acerto ou erro e tal, mas o que se discutiu muito em Recife foi a história do árbitro local apitar um jogo do Corinthians, em casa. E aí não havia necessidade desse desgaste que a gente coloca, né? Não é que o cara vai roubar, mas ele evita-se esse desgaste. Aconteceu e aí o presidente chegou e disse, não, a CBF está certa. Quer dizer, ele fez tudo contra o afiliado dele. Então, assim, é o primeiro que vai abrir, pô. E, enfim, tem que aguardar, na verdade, essa data de 6 de janeiro. Eu, sinceramente, eu não trabalho com essa data, porque não são as federações que vão impor essa data. Mas isso é perigoso porque ele coloca uma data para a direção dos clubes e se isso permanecer ou mudar, como é que os clubes ficam? Bicho, sinceramente... Os clubes podem ir na CBF consultar se já tem alguma ideia? Não vai ter, porque a CBF normalmente divulga esse calendário do ano seguinte em meados de outubro. Isso pode atrapalhar o planejamento dos clubes. Mas assim, ser muito, sinceramente, o dirigente de clube que vive de futebol é ser muito menino. Engolir essa história do 16 de janeiro. Eu, sinceramente, não acredito. Porque assim, não dá para... Assim, independente... Beleza, pode ser que a CBF chegue e diga, pode. 16 de janeiro, pode. E aí, os clubes, eu estou falando besteira aqui. Mas o que eu estou dizendo é que não dá para planejar hoje com essa data. Por quê? Porque quem vai dizer isso é a CBF. E a CBF só se manifesta sobre o calendário do ano seguinte em meados de outubro, começo de novembro. Quando está terminando que é quando ele divulga, divulga os calendários e tal, enfim. Então não adianta, pô, chegar agora e vai ser 16 de janeiro e tal, porque ninguém sabe se vai ser. E isso é extremamente prejudicial. A gente vê aí, pô, é cansado de ver os clubes, aí jogador reclamando, passa o ano mal fisicamente, não tem a preparação adequada e tal. Pô, a gente discute quarta, domingo, às vezes tem 3 jogos numa semana. E, enfim. E o bom senso até saiu de cena um pouco aí. A gente não sabe se eles estão esperando alguma definição aí dessas CPIs, da MP também do futebol. Mas são coisas que a gente também aguarda para que não volte a acontecer como acontecia com frequência, né? A gente sabe que ainda a direção da CBF tem várias contestações aí da imprensa e de vários outros setores aí, mas a gente espera que se crie pelo menos um senso em relação a várias coisas como essa, de pré-temporada, de descanso de atletas. E a gente sabe que a gente está falando aqui, mas se falando só nos principais clubes, né? Porque existem uma infinidade de atletas aí que quando termina o estadual está sem emprego. Exatamente. Então também deveria se pensar em algo mais efetivo nessa parte e não tá se perdendo tempo com algumas coisas. Dupla dinâmica. Deixa eu ver quem é. Chico Sartre. Chico Sartre. Beleza, valeu, Chico. Enfim, tem alguma coisa aí para... Não, a gente queria já agradecer a participação de todos no Periscope e no podcast. E quem tiver críticas, sugestões ou quiser falar com a gente sobre algum assunto, inclusive aqui no Periscope a gente já até conseguiu marcar pautas. O DJ Marcos há um tempo atrás entrou numa transmissão, a gente conversou depois, né, fora do Periscope, e a gente até encaminhou uma pauta sobre um projeto social com judô, e a gente quer também estender para o podcast e aqui para o Periscope. Quem tiver uma sugestão, quem tiver uma crítica, pode fazer no Tabelinha, também na fanpage, que talvez seja o canal mais fácil, todo mundo tem acesso, aí através da fanpage do Tabelinha no Facebook, e você pode mandar o seu recado e deixar a sua crítica. A gente vai ficando por aqui, eu vou encerrar aqui, tu encerra ali, eu vou encerrar aqui no podcast. Um forte abraço a todos, lembrem, se gostaram, compartilhem aí com os amigos, e vocês podem baixar
ou apenas aí acessar através da página do SoundCloud ou na própria página do Tabelinha, só dando play para ouvir aí os destaques, né, do futebol paraibano nesse início de semana. Fiquem com Deus e um forte abraço. Então a gente encerrou já o podcast, né? E agora vamos encerrando aqui a galera do Periscope. Pessoal, valeu quem participou aí, interagiu com a gente. A gente agradece a participação de todos. E aí todas as nossas gravações do podcast, a gente vai tentar trazer o Periscope para dar uma dinâmica melhor, bacana, né? Com a galera que está acompanhando. E a gente volta na quinta-feira, tá bom? Pessoal, valeu, forte abraço, tchau, tchau. Tem que baixar ali. Baixar onde já? Aí. Não. Acho que parou já, não? Não, parou não. Aí, ó.